Olá, sejam bem-vindos a mais um culto virtual, o qual celebramos na certeza de que o nosso Deus está conosco. Vamos assim iniciar este culto cantando o hino O Nosso Encontro Vai Ser Abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Amados do Senhor, que alegria podermos celebrar este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos com as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 18, onde Jesus nos diz: Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Queridos, com estas palavras, Jesus nos diz que, embora Ele tenha subido aos céus para estar ao lado de Deus, Ele não nos deixou só neste mundo. O seu Espírito Santo é quem está conosco, é Ele que nos reúne em comunidade e que nos chama para vivermos em comunhão. O seu Espírito Santo é quem nos acompanha no nosso viver diário, aumentando a nossa fé e também intercedendo a Deus em nosso favor. Mas ainda assim, Jesus nos diz: voltarei para ficar com vocês. Ou seja, o mesmo Jesus que subiu aos céus ainda voltará para buscar aqueles que o temem, que creem em seu nome e o confessam como Senhor sobre as suas vidas. Por isso, amados, mantenhamos firme a nossa esperança em Deus, porque Ele sempre está ao nosso lado e nunca nos abandona. Nosso Deus é um Deus fiel. Queridos, nós celebramos este culto em nome e na presença do nosso Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E na presença deste Deus, agora eu quero convidá-los para termos um momento de oração. Vamos falar com o Pai.
Pai querido, chegamos na Tua presença para Te louvar, para Te agradecer por mais esse novo dia que Tu dá a cada um de nós. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado, pois nunca tens deixado faltar nada em nossa vida. E assim como diz no versículo da saudação, Tu nunca nos deixas só, pois o Teu Espírito Santo está sempre ao nosso lado, provendo o que é necessário para nós, nos dando, Senhor, o auxílio que precisamos na nossa luta diária, aumentando a nossa fé e nos ajudando, Senhor, para não abandonarmos o nosso chamado. Esteja conosco, Pai, durante este culto, fale aos nossos corações por meio do pastor Volmar e que a Tua palavra encontre morada em nossa vida e nos transforme de acordo com o Teu querer. Toca-nos, Senhor, muda o que é necessário em nossa vida. Nós oramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Como preparação para a palavra do Senhor, vamos cantar o hino Jesus, o Caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se teu caminho for tão difícil assim, dá meia volta e volta para mim. É Jesus que chama, vem já sem demora. Dá meia volta que o tempo é agora. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se tu não sabes nada que vai te acontecer, ouve a verdade que vai te prometer um destino certo. Jesus quem falou, por isso ouve agora o que Ele revelou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se tua vida sofre os males dessa terra, resiste até a morte, o mal se encerrará. Assim Jesus promete, pois também sofreu. Fez a vida nova, eterna junto a Deus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Convido o pastor Volmar para nos trazer, então, a palavra. Amado, amada do Senhor, você já abandonou algo na tua vida? Já deixou algo de lado? Ou esqueceu de algo que vinha fazendo ou vinha planejando? Nem sempre abandonar é algo inconveniente ou algo errado. Às vezes, abandonar é algo benéfico. Por exemplo, abandonar um vício, abandonar um mau pensamento, abandonar um crime, o pecado. Em Efésios capítulo 4, versos 25 até o verso 31,
Ali nós temos uma lista razoável daquilo que nós precisamos, e devemos abandonar. Veja só o que diz ali. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Abandonar pode também fazer parte do processo de crescer, de amadurecer. O apóstolo Paulo, falando de si mesmo, ele disse em 1 Coríntios, capítulo 13, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias do menino. Contudo, queridos, a lista daquilo que jamais devemos abandonar é igualmente grande. Por exemplo, nós jamais devemos abandonar a nossa família. A Bíblia afirma: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. 1 Timóteo, capítulo 5. Em segundo, jamais devemos abandonar aquilo que assumimos, ou seja, as nossas responsabilidades. Veja só o que diz Eclesiastes capítulo 5. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo esta promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Terceiro, jamais devemos abandonar a nossa fé no Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo, como nos diz Hebreus capítulo 10. Quarto, jamais devemos abandonar a comunhão com os irmãos e com as irmãs na fé. Nós vemos em Hebreus capítulo 10, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quinto, nesta época de pandemia que estamos vivendo, jamais devemos abandonar a nossa esperança. Jamais podemos perder a esperança de que teremos dias melhores. Afinal, a nossa vida, queridos, ela está nas mãos de Deus. Ele está no controle de tudo. Também, nós não podemos abandonar a nossa convicção de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, como nos diz Atos capítulo 4, e de que a Bíblia é a palavra viva de Deus para os nossos corações, para toda e qualquer situação que possamos estar enfrentando. E segundo Paulo, devemos crer que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Então, viveremos para sempre com o Senhor, pois, como diz 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, e vamos ler os versículos 15 até 17 e depois 21 até o 26. Eu passo a ler. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nesta reunião,
Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levantado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Até aqui, amados, amadas, a leitura da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, eu vejo nesse texto um alerta. Ao ler esse texto, eu não pude deixar de olhar para a vida de Judas Iscariotes. Ele teve, queridos, a honra de fazer parte do grupo seleto dos discípulos de Jesus. Ele pôde andar ao lado de Jesus. Ele pôde ouvir as suas palavras. Ele pôde ver os seus milagres. Ele tinha irmãos ao seu lado. Se estivesse com problemas, era só falar. Com certeza teria pessoas ao seu lado prontas para ajudar. Mesmo assim, Judas optou em abandonar a Cristo e aos irmãos. Ele trocou a sua fidelidade a Jesus pelo beijo da traição. Quando deveria ter buscado a comunhão, quando deveria ter buscado os irmãos, decidiu andar sozinho. E não aguentando o remorso, acabou pendurado por uma corda, achando que ao cometer suicídio, o seu problema estaria resolvido. Amado, amada do Senhor, esse texto traz um alerta para todos nós. Nele vemos que fazer parte de uma igreja, frequentar os cultos, andar com os irmãos e irmãs na fé, por si só, não garante uma vida cristã. Não garante que continuaremos até o fim no caminho de Cristo. No entanto, a palavra de Deus diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se nós queremos chegar ao final da jornada, firmes no caminho de Cristo, precisamos ouvir os conselhos que a palavra de Deus nos dá. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. 1 Coríntios, capítulo 10. Ao olharmos para o nosso texto, nós podemos ver, queridos, claramente que Judas não teve o cuidado devido. E o resultado não podia ser outro, foi a queda. E que queda, amados! Custou a sua vida e custou a sua salvação. Ao ler esse texto, eu fiquei inquieto. Ao ler esse texto, eu me perguntei: o que faz uma pessoa tomar uma atitude como esta?
O que faz uma pessoa que conhece tão bem a Jesus abandonar a fé e simplesmente deixar de lado o grupo de irmãos? Normalmente, queridos, o abandono da fé não é algo que ocorre de uma hora para outra. Se você, amado, amada do Senhor, deseja permanecer firme no caminho de Cristo, preste atenção em alguns indicativos. Os teus interesses estão se tornando escusos e avessos à vontade de Deus? Você está tendo maior interesse pelas coisas do mundo e menor interesse pelas coisas do reino de Deus? Teu interesse pela palavra de Deus e pela comunhão com os irmãos tem diminuído, enquanto que o teu interesse pelas pessoas com nenhum compromisso com a verdade, com a justiça e com Deus tem aumentado? Se você, querido, querida, respondeu sim para uma ou mais destas perguntas, então fique atento. Assim como Judas, você pode estar se afastando de Cristo e corre o risco de perder a tua fé. E quem vai sair perdendo nessa história é você mesmo. Assim chegamos ao segundo ponto, a perda. Quando abandonamos o reino de Deus, nós só perdemos. Perdemos a comunhão, perdemos a ajuda dos irmãos, perdemos a fé, perdemos a salvação. Mas o reino de Deus vai sempre continuar, queridos, com aqueles e aquelas que buscam a Cristo, com aqueles e aquelas que colocam os seus dons, os seus talentos à disposição do Senhor, com aqueles que dizem sim ao chamado de Cristo. Quando Judas abandonou o grupo e se enforcou, outra pessoa foi levantada por Deus para ocupar o lugar dele. Assim foi no passado, assim também é no presente. A igreja pertence a Deus, Ele é o Senhor da igreja. Então, não se afaste de Deus. Busque a Ele diariamente, coloque os teus dons e talentos a serviço do Senhor. Nós somos, queridos, testemunhas de Cristo aqui no mundo. Somos, como diz a Bíblia, os seus embaixadores. E a melhor forma de nós testemunharmos a nossa fé é viver a fé no dia a dia. E quando vivemos de fato a fé, vamos nos esforçar para abandonar tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, tudo aquilo que pode vir a nos distanciar da santificação e pode vir a enfraquecer a nossa fé, que pode vir a tirar de nós o desejo de nos alimentarmos da palavra de Deus e sermos úteis no reino de Deus. O substituto de Judas deveria ser alguém assim, alguém que estivera com os demais durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre os apóstolos, alguém que era testemunha da ressurreição de Jesus, como diz os versos 21 e 22. Então, após orarem, Deus indicou e escolheram Matias. Amado, amada do Senhor, enquanto eu meditava nesse texto, eu fiquei pensando em tantas e tantas pessoas que algum dia abandonaram a sua fé, que algum dia abandonaram o convívio com os irmãos e as irmãs na fé em busca de quaisquer coisas ou realizações. Cada vez que, assim como Judas, alguém abandona a fé, alguém abandona a comunhão, abandona o serviço na obra do Senhor, o reino de Deus, queridos, sofre. A obra de Deus tende a estagnar porque alguém abandonou o que se propôs a fazer. Se você, amigo ouvinte,
é alguém que já fazia parte do grupo de comunhão e hoje, por algum motivo, está afastado. Ouça o que Jesus diz em Lucas 15:7. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Se você, por algum motivo, tem abandonado a fé, a comunhão, volte, querido, querida, enquanto ainda há tempo. Judas esperou demais. Para ele o tempo se esgotou, mas para ti ainda há tempo. Não perca a oportunidade que Deus está te concedendo neste exato momento. Se você faz parte de uma igreja, talvez até tenha assumido algum cargo de liderança, jamais abandone a tua fé, jamais abandone a Cristo. Antes, procure se firmar cada vez mais. Busque, querido, querida, comunhão. Estude diariamente a palavra do Senhor. Sejamos como Abacuque, que em oração disse a Deus o seguinte: ainda que as figueiras não produzam frutas e as pareiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Abacuque, capítulo 3. Será que nós temos uma fé assim como a de Abacuque? Estamos dispostos a permanecer firmes no Senhor, mesmo que tivermos que passar por provações? Portanto, temos à nossa frente, queridos, duas escolhas. Podemos abandonar as coisas ruins, que prejudicam a nossa fé, que nos afastam da comunhão, mas também podemos abandonar as coisas boas, como a fé, a comunhão e até mesmo a Cristo. Abandonar as coisas ruins é uma virtude, mas abandonar as coisas boas é loucura. Judas, ele se tornou um excelente exemplo de alguém que praticou o abandono de algo tão nobre, tão especial, que ele trouxe repercussão eterna, a perda da vida aqui neste mundo e também, queridos, na eternidade. Se você tem pensado em renunciar ao reino de Deus e abandonar o convívio com os seus irmãos, reveja sua postura. Talvez você esteja decepcionado com alguém. Isso pode acontecer. Afinal, esse alguém é gente como eu e como você. Esse alguém pode até estar errado, mas não vire as costas para ele, ela. Antes, coloque essa pessoa nas tuas orações e lembre que esta pessoa precisa da tua compreensão. Pode ser que em nosso jeito de ser, de falar, de responder, tenhamos magoado alguém. Se você se sente magoado, perdoe quem te magoou. Busque o perdão para ele e também para você. Lembre que ambos são filhos e filhas de Deus e necessitam da ação do Espírito Santo nas suas vidas. Então, orem, queridos, um pelo outro. Busquem a orientação de Deus e jamais abandone a teu irmão. Abandone o mais rápido possível aquilo que entristece o coração de Deus. Vamos viver a nossa vida para Deus. Vamos servir a Deus. Vamos nos alegrar em Deus e com Deus. Amém. Amados irmãos, abençoada essa palavra trazida pelo pastor Volmar. E assim, então, eu quero convidá-los agora para termos um momento de oração. Vamos falar novamente com Deus. Pai amado, te agradecemos por este momento de culto. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra.
que é sempre viva e eficaz nas nossas vidas. Dá, Senhor, que ela encontre realmente morada dentro do nosso coração e nos traga para refletir diante de Ti, Senhor. Que possamos, assim como foi dito, abandonar tudo aquilo que é ruim em nossa vida, tudo aquilo que é decorrência do pecado em nossas vidas, Senhor. Que abandonemos os nossos vícios, os nossos maus costumes e a cada dia nos apeguemos mais em Ti. Que jamais deixemos de lado a nossa fé, a nossa esperança e a comunhão com os irmãos. Nos ajuda, Senhor, a não abandonarmos a nossa fé, não abandonarmos o nosso chamado, assim como fez Judas. Cuida de nós, Senhor, o Teu povo, principalmente neste tempo de pandemia, onde estamos em casa, Senhor, corremos um grande risco de acabar esfriando a nossa fé, mas pedimos a Ti, não deixe que isso aconteça, Pai. Como a Tua palavra nos saudou no início deste culto, sabemos que Tu nunca nos abandona, Pai. Por isso que o Teu Espírito Santo sempre mantenha acesa a chama da nossa fé no nosso coração, para que mesmo em casa, ouvindo, assistindo esse culto, nós possamos revigorar as nossas forças, revigorar a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Pai amado, queremos também Te agradecer pelo cuidado que tens tido conosco durante todo este tempo, já mais de um ano de pandemia. Tu tens nos cuidado, tens nos dado saúde e proteção. Também, Senhor, queremos pedir que Tu esteja com as famílias que foram atingidas durante esse tempo por este vírus. Muitos perderam seus entes queridos, outros ainda estão com seus entes queridos doentes por conta deste vírus. E assim imploramos, Senhor, pela Tua piedade, pela Tua misericórdia. Cuida, Senhor, desses nossos queridos e restaura-lhes a saúde. Também esteja com as famílias enlutadas que estiveram perdendo pessoas neste período. Pai amado, também queremos colocar as demais pessoas que sofrem por alguma outra doença, principalmente pessoas que estão sofrendo com depressão, Pai, por conta de terem que ficar isoladas em casa. Que elas possam se sentir abraçadas pelo Teu Espírito Santo e que a saúde delas também possa ser revitalizada, Senhor, revigorada. Pai amado, queremos colocar em Tuas mãos também esta nova semana que está se iniciando. Que no decorrer dela, Senhor, começando por hoje, mas em especial amanhã, segunda-feira, possamos abrir mão das coisas erradas que fazemos. Que coloquemos em prática o que aprendemos aqui hoje, Senhor. Que essa palavra não tenha sido jogada ao vento, mas que ela cresça em nossos corações. Nos ensine, Senhor, a ser bons discípulos, boas discípulas Teus, Senhor. E Pai amado, tudo que nós ainda temos para pedir em oração, nós queremos colocar na oração que o Teu amado Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido o pastor Volmar para termos um momento da bênção final. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e vos dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Vamos na paz de Deus, sirvamos a Ele com alegria e tenhamos uma abençoada semana.
Medo tens que o tentador te vá vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo e negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti